E aí, fãs de esporte, tudo bem? Meu nome é Lucas Bueno, esse é o canal O Hiper Esportivo, o canal estreia no YouTube aí para vocês. Ao longo do ano aí eu quero trazer muito conteúdo, vamos falar sobre Jogos Olímpicos, comentar vários campeonatos, vou trazer também muitas histórias do esporte para vocês, então fiquem ligados aí ao longo do ano, vai ser um ano muito legal, muito positivo aí. E para começar bem, já estrear aí de pé direito, hoje eu trago para vocês 5 curiosidades aí ao longo dos mais de 120 anos dos Jogos Olímpicos. É um vídeo muito difícil de se fazer, porque já foram aí 28 edições de Jogos Olímpicos, tem muita coisa para falar, eu separei aí 5 curiosidades bem ali dos primórdios dos Jogos, entre os anos 1896 até os anos 50, mais ou menos, 1950. Então, fiquem ligados aí. Sobe a vinheta. Vamos para a primeira curiosidade, então, sobre os Jogos Olímpicos. Muita gente imagina que talvez seja a Nadia Comaneci, aquela ginasta muito famosa, a pessoa mais jovem a conseguir uma medalha de ouro olímpica. Quando se fala nisso também, pensamos em ginastas ou até saltadoras na natação de 14, 12 anos que tenham conseguido a medalha de ouro aí numa idade mais jovem. Mas para contar essa história a gente tem que voltar lá na Olimpíada de 1900 em Paris, a segunda Olimpíada da história. Na prova de remo, a equipe holandesa já estava toda composta, já tudo certinho. São 2 remadores e um timoneiro. Timoneiro, para quem não sabe, é a pessoa que vai conduzir ali o barco, vai deixar o barco retinho para a prova. A equipe já estava composta com seus 3 integrantes. Tudo certo para começar a prova? Não estava tudo certo. Os 2 remadores estavam achando que o timoneiro estava deixando o barco muito pesado. E com isso ia ser bem difícil conseguir ganhar a prova. Eles conversaram, entraram no consenso e substituíram o timoneiro. Substituíram o timoneiro, não vai ser mais você, cara, muito obrigado, tchau. Pegaram uma pessoa de 7 anos para competir a prova com eles. E eles foram lá e ganharam a medalha de ouro olímpica. A equipe holandesa conseguiu esse incrível feito com seus 2 remadores profissionais e um timoneiro de 7 anos. O nome dele é Marcel Depaille, ou Marcel Depaille, não sei como se pronuncia. 7 anos é esse recorde aí da pessoa mais jovem a ganhar a medalha de ouro olímpica. Por muito tempo, essa história foi um pouco confusa, imaginaram ali que ele tinha entre 7 e 12 anos. Uma história aí confirmada por estudantes, historiadores. Marcel Depaille, o mais jovem medalhista de ouro. Agora vamos aí para a segunda curiosidade dos Jogos Olímpicos que eu separei aí para mostrar para vocês. Vamos falar sobre os saltos estáticos. É isso mesmo. Na época já antiga, ali nos primórdios dos Jogos Olímpicos, da era moderna, existiam várias modalidades muito diferentes, modalidades esquisitas, inclusive essa de você saltar sem pular, sem correr. Saltar sem pular é foda. Inclusive essa de você saltar sem correr antes. Hoje a gente tem aí salto triplo, salto em distância, salto em altura, todos o atleta corre por uma distância pré-determinada antes de fazer o salto. Nessa modalidade, o atleta já pulava sem saltar. Ele estava parado, estava estático ali no chão e fazia seu salto. E tinha um excelente atleta dessa modalidade que era o Ray Early. Ele faturou 8 medalhas aí nos Jogos Olímpicos e foram medalhas aí em 3 modalidades: salto em distância, salto triplo e salto em altura. E uma curiosidade muito legal sobre o Ray Early é que na infância ele teve poliomielite e depois de muito esforço, muito trabalho físico que ele fez, muitos treinamentos, ele conseguiu superar essa doença e
conseguiu aí recuperar os movimentos normalmente e se tornou esse grande atleta que ele foi aí, uma referência do início do século passado. Se eu não estiver enganado, é isso, é o século passado. Agora vamos para a terceira curiosidade, uma curiosidade que nem eu sabia. Fiquei muito impressionado enquanto eu estava fazendo o roteiro desse vídeo, estava fazendo várias pesquisas, encontrei essa curiosidade, falei, não, tem que pôr porque essa realmente nem eu sabia. Eu gosto muito de esporte, pesquiso muito, desde a minha infância, leio muito sobre isso, e essa foi impressionante, que são os Jogos Olímpicos intercalados. Para explicar isso, vamos voltar um pouco aí no tempo, muitas vezes os Jogos Olímpicos chegaram a ser cancelados por causa das guerras, né? Os países tinham dificuldades de colocar parte financeira para fazer esse investimento em receber uns Jogos Olímpicos. Até mesmo não era algo muito seguro fazer um evento desse porte durante uma guerra, então várias vezes os jogos chegaram a ser cancelados aí. Me lembro até que eram para ter ocorrido, se tivesse mantido o calendário correto, 31 Jogos Olímpicos, mas ocorreram na verdade 28. E lá no início dessa história aí dos Jogos Olímpicos, houve os Jogos Olímpicos intercalados. Houve uma edição só, na verdade, a de 1906, que foi sediada na Grécia, lá em Atenas. Foi uma ideia dos gregos mesmo. Eles achavam que deveriam haver menos espaço entre Jogos Olímpicos e outro. São 4 anos, eles queriam reduzir, e era uma edição para comemorar 10 anos da primeira edição dos Jogos Olímpicos, que foi em 1896, na Grécia também. Então os gregos tiveram essa ideia, realizaram, mais de 20 países participaram, países aí praticamente todos europeus. Se eu não me engano, foi só os Estados Unidos de não europeu a participar dos Jogos, e foi um sucesso. Foi um incrível sucesso, porque pensando assim, voltando à história, o evento de 896 foi um evento muito bom, mas em 1900 em Paris e em 1904 em Saint Louis não foi um evento de sucesso, houve muita bagunça. Os Jogos Olímpicos foram muito extensos, ficaram aí 4, 5 meses de duração, sempre ofuscados pela grande exposição mundial, que era um outro evento muito famoso também na época, e não estava dando certo. E essa edição do Jogo Olímpico Intercalado fez com que a situação mudasse, o panorama mudasse para o evento que o barão Pierre de Coubertin tinha idealizado, tinha criado ali em 1896. Que é uma pessoa tossindo em alguma casa aqui perto da minha e talvez aparecer para vocês. Enfim, voltando. Nesse Jogo Olímpico Intercalado, eles criaram aí a primeira cerimônia de abertura, com o desfile dos atletas com as bandeiras, o tempo de duração reduzido também. Então foi quase que um evento teste para uma transformação dos Jogos Olímpicos. E a partir disso, o barão de Coubertin pegou isso que os gregos fizeram e utilizou de forma muito bem a seguir na competição. Tanto que os Jogos de Londres, em 1908, já são um sucesso total. Com o apoio da família real, eles conseguem aí fazer um excelente evento, muito diferente dos Jogos de Paris e de Saint Louis lá nos Estados Unidos. Então, uma curiosidade muito legal que dessa vez aí nem eu sabia que existia. Agora vamos para a curiosidade número 4. Essa não tão antiga, mas bastante antiga ainda. Entre os jogos de 1924 e 1928, houve um nadador muito famoso, um nadador aí do naipe de Mark Spitz, Michael Phelps, que era o Johnny Weissmuller. Também não sei como se pronuncia, muito difícil. Mas o nosso querido Johnny aí, ele faturou 5 medalhas de ouro e 1 medalha de bronze em 2 Jogos Olímpicos. Foi um nadador muito famoso, detentor de 28 recordes mundiais na natação. Ele também foi o primeiro nadador a conseguir o feito de nadar os 100 metros livre em menos de 1 minuto.
Então foi um pioneiro aí, foi o primeiro a reduzir essas grandes marcas. Foi um grande atleta, um atleta referência na época dele. Mas ele ficou muito marcado porque após a aposentadoria, depois que ele abandonou as piscinas, ele virou ator. E ele fez um papel aí de muito sucesso no cinema, que foi o primeiro Tarzan. Ele fez o primeiro Tarzan, que era o filme, a adaptação do livro que existia na época, tudo muito famoso. E ele fez incríveis 12 filmes como Tarzan. Então era um personagem de muito sucesso. Ele foi um ator que muito famoso, ganhou muito dinheiro também. Então tem essa curiosidade aí, que é um atleta, medalhista olímpico, grande medalhista, 5 medalhas de ouro, e que depois da aposentadoria virou um grande ator. Vamos para a quinta e última curiosidade que eu separei para vocês. Uma curiosidade muito importante, muito legal, que é da Alice Coachman. Alice Coachman foi a primeira atleta negra a ganhar uma medalha de ouro olímpica, a primeira mulher negra a ganhar essa medalha, e foi só na Olimpíada de 1948 em Londres. Então, se você contar aí, desde que os Jogos Olímpicos foram criados em 1896 até essa medalha sair, foram aí 52 anos. Demorou muito para uma mulher negra finalmente ganhar essa medalha, muito pela falta de oportunidade, pelo preconceito. Lá no próprio país dela, lá nos Estados Unidos, a Alice, ela, no auge da segregação racial no país, muitas vezes ela foi impedida de participar de competições, não recebia apoio nenhum como atleta, então ela tinha que correr descalça em estradas de terra. Para saltar, sempre improvisava. Ela era uma atleta do salto em altura, então tinha que sempre improvisar a barra para poder saltar, sempre utilizava equipamentos mais velhos, mais desgastados, e foi muito difícil para ela. E a única instituição que ajudou foi uma instituição do Alabama, e que deu uma bolsa para ela poder estudar e competir, e com essa bolsa ela conseguiu ali fazer os treinamentos dela e chegar nos Jogos Olímpicos. Lá em Londres 48, ela conseguiu faturar essa medalha de ouro e ser uma pioneira, é um grande exemplo para todos os atletas. E ela até tem uma entrevista no New York Times, uma entrevista de uns 20, 25 anos atrás mais ou menos, que ela fala que ela acredita que se ela não tivesse ganho aquela medalha de ouro naquele momento, a vida do atleta negro ia ser muito difícil. Então foi um momento importante, tanto dentro dos Jogos Olímpicos, tanto para a comunidade negra, não só nos Estados Unidos, mas em vários países. O fato dela ter conquistado essa medalha, o que aí credenciou os atletas a participarem de outros Jogos Olímpicos e diminuírem, mesmo que um pouco, esse preconceito que existia na época. Então, gente, foi isso. Muito obrigado. Eu estou muito feliz de finalmente ter feito um vídeo. Muitas pessoas me incentivaram a isso. Quero agradecer a todos vocês que participaram desse momento. Espero aí toda semana estar gravando vídeos para vocês com conteúdo sobre esporte, contar aí bastante história para vocês, resgatar a história do nosso esporte. E é isso, até lá, a gente se vê na próxima. Deixa seu like, compartilhe seu vídeo aí para mais fãs de esportes poderem ver esse conteúdo e espero vocês na próxima. Inscreva-se no canal também, é muito importante. Obrigado, falou, até mais.